Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, Tiago, ele nos diz o seguinte: porém, falando a respeito da sabedoria, peça com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Eu estava pensando recentemente exatamente sobre a onda do mar, porque você vê que tem coisas que a onda ela leva, não é verdade? Se, por exemplo, se você for em frente ao mar e colocar alguma coisa, o que vai acontecer com aquilo? A onda vai levar aquilo. Aquilo vai ser levado, aquilo não vai ficar ali, vai ser levado. Então, ou seja, tem coisas que a onda ela leva. Tem coisas que ela leva. Mas, o que acontece no final das contas? A onda, ela acaba sendo levada. Como vemos aqui, Tiago ele fala que aquele que duvida é semelhante à onda no mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. A onda ela leva muitas coisas, mas no final das contas ela é levada com tudo aquilo que ela leva. Essa realidade da onda que Tiago ele fala que a pessoa que duvida, ela é semelhante, ela se assemelha à onda do mar. Então, a pessoa que duvida, ela tem um comportamento semelhante ao comportamento da onda do mar. Ele não está falando isso aqui por acaso, ele está falando isso aqui porque ele sabe o que acontece, ele certamente sabia o que acontece com a onda do mar, né? Que ele diz que é arrastado e lançado de uma parte para outra. E o que nós estamos falando tem coisas que a onda leva, aliás, diversas coisas. O que tiver ali, a onda vai fazer o que? A onda vai levar. Mas o que acontece com a onda, no fim das contas? Ela acaba sendo levada. E ela acaba sendo levada juntamente com tudo aquilo que ela levou. Você vê que a pessoa que duvida, ela fez uma escolha, certo? Porque duvidar ou não duvidar é uma escolha. Não é um sentimento, não é uma imposição, não é uma obrigação, é uma escolha. Duvidar é uma escolha. Uma escolha que a pessoa faz ou não. Tem a escolha de duvidar e a escolha de crer. Tiago ele fala que a pessoa que duvida é semelhante à onda do mar. A pessoa que faz a escolha de duvidar é semelhante à onda do mar. Duvidar é uma escolha. E muitas das vezes a pessoa que duvida, a pessoa que tem vivido na dúvida, ela foi uma pessoa de fé no passado. Ela foi uma pessoa que vivia pela fé. O que é a fé? A fé é a certeza de uma coisa que eu não estou vendo. É uma pessoa que estava na fé. E ela vivia por essa fé. E por essa fé, o que acontecia? Ela conquistava, ela conquistou bens, ela conquistou isso, ela conquistou aquilo outro. Mas, houve um momento em que essa pessoa que vivia pela fé começou a se deixar levar pela dúvida. Às vezes aconteceu uma situação, às vezes ela viu algo, às vezes ela começou a olhar para aquilo que ela tem, para suas conquistas, para os seus bens, para quem ela era, para aquilo que ela fazia. E aí ela começou a deixar de viver pela fé. Porque onde nasce a dúvida? A dúvida, ela vem por aquilo que se vê, por aquilo que se ouve, por aquilo que se sente. É por isso que vem as dúvidas, é por essas coisas que vem a dúvida. Então a pessoa começa a ver, ela começa a ouvir, ela começa a sentir. Não que ela não via e não ouvia e não sentia, ela ouvia e via e sentia. Mas ela começa a se deixar levar por essas coisas, por coisas que ela está vendo, pelas coisas que ela está ouvindo, pelas coisas que ela está sentindo. E a fé é totalmente algo, a fé é algo totalmente oposto. A fé ignora tudo isso, ignora o que eu estou ouvindo, ignora o que eu estou sentindo, ignora o que eu estou vendo. E vive por uma certeza de uma coisa que eu não estou vendo. A fé ignora essas coisas físicas. Então, a pessoa ela é levada pela dúvida a partir do momento em que ela começa a se deixar guiar por aquilo que ela está ouvindo, por aquilo que ela está vendo, por aquilo que ela está sentindo. Nesse momento,
ela começa a ser levada pela. Então, o fato, por exemplo, de hoje uma pessoa estar na dúvida não significa que um dia ela não esteve na fé. Talvez o seu passado foi um passado onde ela estava na fé. Talvez aquela pessoa que hoje está vivendo na dúvida foi uma pessoa de muita fé. Foi uma pessoa que conquistou muito. Só que em algum momento ela começou a olhar para alguma coisa física, ela começou a olhar para aquilo que é físico e deixou de viver pela fé, deixou a dúvida entrar. E aí o que aconteceu? Aconteceu o mesmo que acontece com a onda. Essa pessoa, ela foi como a onda. A onda não leva coisas, como falamos? A onda leva várias coisas. E essa pessoa, ela levou isso, levou aquilo outro, foi conquistando, em outras palavras. Ela conquistou, em outras palavras, ela levou. Só que aí, ela deixou-se levar pela dúvida. O que aconteceu? A dúvida levou ela. Porque quando a pessoa ela se deixa levar pela dúvida, sabe o que começa a acontecer? Ela começa a viver na prática do pecado. É claro que isso não acontece da noite para o dia ou do dia para a noite. Isso acontece gradativamente. Quando a pessoa se deixa levar pela dúvida, ela começa a viver na prática do pecado. Porque a dúvida é um pecado. A dúvida é um pecado. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a pessoa que está na dúvida, ela está desagradando a Deus. E, por exemplo, a pessoa que está na dúvida, quando a palavra de Deus pede para fazer alguma coisa, ela não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ela está na dúvida, ela não crê. Ela não crê. Então, ela não vai conseguir obedecer porque ela está na dúvida. Enquanto ela estava na fé, enquanto ela estava vivendo pela fé, ela conseguiu obedecer. Por quê? Porque ela estava na fé. Estava vivendo pela fé, mas a partir do momento que ela deixou se levar pela dúvida, ela não vai conseguir mais obedecer. Então essa pessoa, ela vai deixar de estar na presença de Deus, ela vai sair da presença de Deus. Em outras palavras, essa pessoa vai ser como a onda. A onda, ela leva muitas coisas, como falamos e repetimos. Só que chega uma hora que ela também é o quê? Chega uma hora que ela também é levada. E é o que acaba acontecendo com essa pessoa. Ela levou muitas coisas, conquistou isso, aquilo outro. Só que chegou uma hora que, por causa da dúvida, que ela acabou sendo levada. E juntamente com ela, tudo aquilo que ela conquistou. É claro, o primeiro a se perder, a primeira coisa a se perder, não são os bens, não são as conquistas, é a pessoa. Porque às vezes a pessoa está ali, na presença de Deus e tal, e começam a vir as perdas. É claro, consequência da pessoa estar vivendo a dúvida. E começa a vir as perdas. E a pessoa acha que aquelas. Que o problema começou ali. Mas o problema não começou ali. O problema já havia começado há muito tempo. Porque antes dela perder algo físico, ou às vezes perder a paz, perder a alegria, perder a vontade de viver, um bem que ela conquistou, quer seja físico, quer seja espiritual, antes dela perder isso, ela já havia se perdido. Mas quando ela perde, é como se desse um estalo e ela despertasse. Às vezes não, mas muitas das vezes sim. Então ela acha que o problema começou quando ela perdeu aquilo, mas o problema não começou quando ela perdeu aquilo. O problema começou lá atrás, porque ela só perdeu aquilo porque ela já havia se perdido. Aquilo só foi levado porque ela já havia sido levada. Ela já havia sido levada. A dúvida já havia levado ela. E juntamente com ela aquilo que ela conquistou. Quantas pessoas um dia não eram pessoas de fé, melhor dizendo, viviam pela fé. Quantas pessoas, e por causa de viver pela fé, conquistaram. Mas cadê essas pessoas hoje? Onde estão essas pessoas hoje? Elas levaram, foram levando e levando. Mas daqui a pouco era elas que estavam sendo levadas.
Daqui a pouco era elas que estavam sendo levadas por causa de fazer a escolha de deixar de crer, de deixar de obedecer. Então foram levadas juntamente com tudo aquilo que conquistaram. E o pior nem é isso. O pior nem é isso. O pior é quando acontece da pessoa estar ali, ser levada por alguma situação, por deixar-se levar pela dúvida, e ela morrer, e também ser levada à perdição. Então, perceba o tamanho do problema. Por isso a importância, a necessidade de viver pela fé. Isso não é algo que precisa ser feito uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez no... Não, isso é algo que precisa ser feito todos os dias. Por isso a palavra viver. Quantos dias na semana você vive? Quantos dias no mês você vive? Quantos dias no ano você vive? Se você está vivo, você vive todos os dias. Então ele orienta a viver. Ele falou, meu justo viverá pela fé. Quantos dias você viveu ano passado? Se você está vivo, você viveu todos os dias. Viver é algo que é feito dia após dia. Por isso é tão importante a pessoa viver pela fé. Porque se a pessoa não viver pela fé, ela pode até levar, ela pode até conquistar. E vai levando, vai conquistando. Mas daqui a pouco, quem vai ser levado é quem? É ela. Vai acontecer com ela igual acontece com a onda. A onda leva. Mas daqui a pouco é a onda que vai ser levada. No fim das contas, é a onda que é levada. A pessoa leva. Mas no fim das contas, quem é levado é quem? É ela. A única forma de nós permanecermos é vivendo pela fé, é permanecendo na fé. É claro, eu falo isso para aquelas pessoas que querem mais do que conquistas, para aquelas pessoas que querem mais do que bens materiais. Porque não adianta nada, como falamos recentemente, a pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma. Não adianta nada, é inútil, é fútil você ganhar o mundo e perder a sua alma. Você pode chegar e levar tudo, mas do que adianta se no final, ou melhor dizendo, do que adianta se depois de ter levado tudo você ser levado, você ser levada, juntamente com tudo que você levou, e pior, a sua alma ser levada para o inferno? Do que adianta tudo isso? A verdade, a realidade é que no fim das contas tudo vai ser levado. Nós vamos levar alguma coisa? Nós não vamos levar nada, tudo vai ser levado. Mas a única coisa que não pode ser levada é o quê? Para o inferno, para a perdição, é a nossa alma. É a nossa alma. Então eu estou falando muito mais do que bens materiais, do que conquistas materiais. Estou falando de eternidade. Muitos levaram, muitos conquistaram, mas foram levados, e pior, levados para um tormento eterno, levados para a condenação eterna. Mas antes de serem levados até lá embaixo, foram levados aqui, levados pela dúvida, porque se deixaram levar por aquilo que se vê, por aquilo que se sente, por aquilo que se ouve. Deixaram de crer, deixaram de viver pela fé. Muitas pessoas que se encontram hoje afastadas, às vezes até no inferno, um dia viviam pela fé. Enquanto estavam aqui, um dia viviam pela fé. Mas aí deixaram de viver pela fé. Foram levadas. E juntamente com ela, tudo aquilo que elas haviam conquistado. E o principal, a salvação. É como falamos, a primeira coisa que se perde não são os bens, é a pessoa. A primeira coisa que se perde é a pessoa. Por isso, tome muito cuidado. Vou falando com você que está de pé. Tome muito cuidado com o que você vê.
com o que você ouve, com o que você sente. Não se deixe levar pelas situações. Não se deixe levar pelo fato, agora eu já conquistei muito. Agora eu já tenho muito. Agora eu já tenho um tempo de igreja. Agora eu tenho um conhecimento. Agora eu tenho a salvação. Agora eu tenho isso. Agora eu sou aquilo. Agora eu sou aquilo outro. Agora eu já fiz isso. Agora não se deixe levar por isso. Falamos aqui e repetimos. A palavra diz, o Senhor Jesus, o próprio Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Não é um dia, uma semana, um mês, um ano. É enquanto estiver vivo. Nós temos que estar na fé, permanecer na fé, enquanto estivermos vivos. Porque se nós fizermos isso, nós não seremos levados. E aquilo que conquistamos, sinceramente, de um jeito ou de outro, vai ser o quê? Levado. Vai ser levado. Não que eu deva aceitar tal situação, então. Mas eu tenho que entender que eu não trouxe nada, então eu não vou levar nada. Eu não trouxe nada e não vou levar nada. Mas o mais importante é o quê? É eu não ser levado. Às vezes a pessoa está tão preocupada em não perder que ela mesma acaba se perdendo. Ela mesma acaba se perdendo. E, aliás, a maior razão da pessoa duvidar é a preocupação em perder algo que ela conquistou. É o medo de perder algo que ela conquistou. Então, por querer proteger aquilo, ela acaba perdendo. Porque ela se perdeu antes. Então não tem que ter medo de perder nada. Tem que temer se perder. Tem que temer se perder. O temor tem que ser da salvação. E não dos bens materiais, que de um jeito ou de outro vão ficar por aí. E não de conquistas materiais, que de um jeito ou de outro vão ficar por aí. A preocupação tem que estar. E eu não posso me perder. Porque se eu estiver preocupado com isso, se eu estiver olhando para isso, se eu estiver cuidando em não me perder, eu posso perder? Posso perder. Falamos aqui recentemente. Na vida, existem as percas. Mas quem não pode se perder? Sou eu. Se eu não me perder, amém. Perdi isso aqui, perdi aquilo outro, mas não me perdi. O problema é quando a pessoa perde e se perde. O problema é esse. O problema é esse. Quer dizer, ela viu uma situação em que ela perdeu a fé também, se perdeu. Por isso tem que tomar cuidado. Por isso tem que tomar cuidado. Se você não se perder, você não vai ser levado. E o que você conquistou, especialmente a eternidade, não vai ser perdido. A coisa mais importante é o que? A salvação. É a presença de Deus. É isso que cada um de nós temos que conservar. É isso que cada um de nós temos que manter. As outras coisas, às vezes vai acontecer da gente perder. Mas quem não pode se perder? Nós. Porque se nós nos perdemos, aí nós somos levados, juntamente com aquilo que conquistamos. Salvação, paz, alegria e as conquistas terrenas que não são mais importantes comparado à eternidade. Então tome cuidado. Tome cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com as coisas que acontecem, que às vezes nos afetam, nos tentam fazer com que nós venhamos tirar o foco do principal. Não deixe de crer. Não comece a duvidar por causa que algo aconteceu, por causa que algo não deu certo, por causa que você ouviu alguma coisa, por causa que você viu alguma coisa. Não deixe de crer. Não deixe, permaneça na fé. Ele falou, viverá pela fé.
Então, se você não quer se perder, se você não quer ser levado, porque quem se perde primeiro é a pessoa, não é o que ela tem, mas ela. Então, se mantenha na fé, permaneça na fé. Porque como falamos e repetimos, eu estou falando mais do que de conquistas materiais, eu estou falando mais do que de bens, eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de eternidade. Permanecer na fé me garante a eternidade. Agora, deixar de viver pela fé é condenação certa. Não é uma besteira, não é uma bobagem. A fé é o que nos leva a Deus. A fé é o que nos leva ao céu. Ninguém vai entrar no céu sem fé, meu amigo. Como é que eu posso entrar num lugar que eu não vejo sem fé? Mas a fé não é algo teórico, a fé não é um sentimento. A fé é uma escolha. A fé é a escolha de se sujeitar a Ele, independentemente de situações, independentemente de circunstâncias, independentemente de dificuldade, independentemente de adversidade. Isso é fé. A fé é vivida, a fé é praticada. Isso é fé. Então, se você quer de fato a salvação, você não vai ser aquela pessoa que vai levar, e daqui a pouco vai ser levada nenhuma. Você vai ser aquela pessoa que você pode conquistar. Qual o problema em você conquistar? Sendo uma coisa lícita, não tem nenhum problema. Mas você vai ser aquela pessoa que não vai ser levada. Não vai ser levada. Não vai deixar de crer, não vai perder a fé, não vai deixar de viver pela fé. Mas vai manter essa fé. Porque se você mantiver essa fé até o final, você será salvo, você será salvo. O Senhor Jesus falou, porventura, quando vier o Filho do Homem achar a fé na terra, ele vai vir e vai procurar o quê? Fé. Fé. A fé não a fé que se ouve muito por aí. A fé que às vezes está restrita a conquistas, ou a fé que é uma coisa teórica, ou a fé que é, eu vou na igreja, eu faço rituais, eu sigo essa doutrina, esse ensinamento. É a fé de obedecer a palavra de Deus, porque a evidência da fé está na onde? Nas obras. Se não tem obra, não tem fé. Não foi o que o Tiago falou? É na obediência que é vista a nossa fé. Então, se você quer a salvação, lute todo dia para permanecer na fé, viver pela fé. Isso precisa ser feito todo dia para que não aconteça com você o que tem acontecido com muitos. Que levam, mas daqui a pouco são levados. E pior, levados para o tormento, para uma condenação eterna.